Combinei um encontro na praia e o cara na verdade me assaltou, sabe? Tipo, me xingou de todas as coisas e ameaçou botar uma faca na minha barriga. Ah, sei lá, eu acho que a gente passa por situações na vida que a gente se coloca numa situação que a gente percebe assim, caramba, eu nunca quero estar aqui de novo. Tipo, esse lugar que eu cheguei não é maneiro, não tá me fazendo bem, e é importante eu passar por aqui. Mas eu vou tomar todo o cuidado pra eu não voltar pra esse lugar. E é realmente isso que é aquilo, o limite da educação, né? O limite de você ter uma filha e dizer, filha, não faz isso porque eu sei que vai dar errado, mas da pessoa precisar percorrer esse caminho pra chegar à conclusão ela mesma, assim. Né? Sim. Quando você fala disso, a mim vem uma ideia de quando eu fiz isso de alguma maneira na minha vida. Pra Tereza vem dela. Pra você estar pensando em alguma coisa na sua vida que você fez isso. Sim. Você pode falar o que foi? Porque quando você põe dessa maneira genérica, cada um pensa uma coisa. É, entendeu? exatamente. Ah, tipo, várias coisinhas, assim, tipo, muito toscas e outras mais graves. Tipo, sei lá, uma coisa que eu lembro. A minha formatura de, tipo, alfabetização, assim, quando você aprende a ler. As crianças tinham que ir lá na frente e ler. Eu paniquei completamente no palco, eu não conseguia ler, e a professora teve que ler pra mim. Tava todas as famílias olhando, não sei o que, eu tinha, sei lá, 6 anos. Mas isso marcou porque era tipo, cara, eu não consegui lidar com estar num palco olhando pras pessoas falando. E aí, tipo, não quero passar por isso de novo. Ou uma vez que eu tinha, sei lá, uns 16 anos e eu fui, tipo, ficar com um cara, assim, uma coisa que quando eu era antes até, porque eu ainda não era gay declarado, assim. Mas eu fui meio que pegar um cara na praia, combinei um encontro na praia e o cara na verdade me assaltou, sabe? Tipo, me xingou de todas as coisas e ameaçou botar uma faca na minha barriga. Então assim, não vou me meter de novo de ir encontrar uma pessoa aleatória nessa situação quando eu tinha, sei lá, 15 anos. Então, essas coisas que eu tô falando, assim, sabe? Tem uma outra memória muito forte também, eu acho que foi a primeira vez que eu me dei conta de que a gente morre. Isso foi muito forte pra mim também. Eu morava no Rio, já, eu devia ter uns 16 anos. E eu tava muito feliz, tipo, muito feliz indo pra praia encontrar meus amigos num final de semana normal, vivendo uma vida totalmente nova, assim. E eu devia ter 16 anos. E eu tava no ônibus indo pra Ipanema, sei lá, e de repente, no auge daquela euforia, de felicidade, assim, plena, falei, gente, isso vai acabar. Que bizarro. Que bizarro. E eu comecei a passar muito mal, tipo, tive que sair do ônibus, quase desmaiei, de não conseguir lidar com o tamanho da vida, que é também o tamanho da morte, né? Isso é algo meio recorrente pra mim, assim, algo que eu realmente ainda tenho que, sei lá, refletir muito e trabalhar muito dentro de mim, assim. Eu estudei há pouco tempo numa faculdade de dança contemporânea chamada Angel Viana, que é um lugar maravilhoso, super recomendo. E a gente sempre começava as aulas assim, a professora guiando a aula, ela perguntava como é que você tá hoje, né? Como é que tá o seu corpo hoje? Como é que você tá hoje? Porque cada hora é diferente, cada dia é diferente, assim. E aí eu acho que hoje eu vejo muito a minha história, assim, olhando da onde eu tô pra trás, como uma história que passa muito pela a questão do meio, assim, de um lugar entre. Sei lá, tem muitos símbolos na minha vida que ficam reforçando isso, que eu pertenço a um lugar que não é nem lá nem cá, sabe? Isso sempre me acompanhou e eu vejo isso na astrologia, vejo isso nos orixás que me protegem, vejo isso em vários símbolos, assim, em questão de gênero, de sexualidade, tudo uma questão do meio que é muito forte, assim, pra mim. É engraçado, porque eu tenho muito essa questão de tentar dar conta de muita coisa, sabe? Tipo, essa sensação que a vida
é muito foda, é muito maravilhosa, é muito bom estar vivo e você tem tanta coisa pra fazer que parece que ser uma pessoa só não dá conta, sabe? Então eu sempre queria, sei lá, pesquisar ciência, mas ao mesmo tempo me relacionar com arte. Eu tomo minhas decisões de uma forma muito racional, mas ao mesmo tempo eu sou puro instinto, assim. Então eu nunca me dei bem no universo masculino, mas também eu não pertenço ao universo feminino. Então sempre foi uma coisa assim do entre. E eu acho que passa um pouco pelo meu signo, que é câncer. Que é esse bicho que fica ali, né? Sempre um pouquinho na água, um pouquinho na terra. E o orixá também que é a minha cabeça é Logun Edé, que é um orixá que é filho de Oxum, que é a mãe das águas, né, da cachoeira, com Oxóssi, que é o caçador. Então é esse menino que metade do ano fica com a mãe, é tratado como mulher, metade do ano é tratado pelo pai, que é caçador. E aí eu acho que a minha vida inteira é um pouco isso, assim, de entender esse lugar do meio, que às vezes na minha infância era chamado de você é muito em cima do muro, você não toma uma decisão, você fica ali e aqui, você quer agradar todo mundo. Na verdade eu acho que é uma coisa que eu cada vez estou aceitando mais, entendendo mais, assim, é um processo. E aí, estamos? Eu tô só te gravando bebendo café. Assim.